Me chamo Leonardo Soares Gazeta. Meu nome artístico é Léo Gazeta, mas eu também, além de ser ator, eu tenho uma companhia de teatro da qual eu dirijo as peças, eu até escrevo, e quando eu escrevo eu uso o nome de Leonardo Gazeta, né? E estou aqui para responder algumas perguntas e eu anotei aqui, né? Fica mais fácil, então vamos lá. Primeira pergunta: o que levou a escolher o teatro como meio artístico? Então, eu morava em Madureira, hoje eu moro aqui em Duque de Caxias, Laureano, Baixada Fluminense. E quando eu vim morar aqui com a minha avó, ela não deixava eu ir pra rua jogar bola, não deixava eu fazer muita coisa. Então era só dentro de casa. E o que acontece? Bom, então o que eu tinha que fazer? Ver a novela junto com ela. Então eu vi muita novela mexicana. E um belo dia, assistindo a Usurpadora, eu lembro disso, que eu acabava a novela, como eu não podia ir pra rua jogar bola, brincar, essas coisas, eu ficava refazendo a cena da novela. E um dia eu olhei pra televisão e falei, eu quero fazer aquilo ali. Então o meu sonho sempre foi fazer TV, muito se falava de teatro. E o que me escolheu, na verdade, né? O que me fez escolher, na verdade, o teatro, foi um dia na escola chegarem e falar, vai ter aula de teatro. Eu falei, eita, vamos fazer, pô, novela, teatro, caraca, né? E quando eu fiz, eu fiquei mais apaixonado do que eu já era. E aí eu falei, bom, eu acho que eu nasci pra isso. Na verdade, como dizem, né? O teatro, a arte me escolheu, eu só abracei, gostei e tô nessa até hoje. Então, praticamente é culpa da minha avó e foi assistindo novela. E entrando nesse meio artístico, vendo mais e mais daquilo, eu fui mais apaixonado, mais gostando e eu falei, não, eu quero seguir isso aqui. Isso aqui, porque a verdade é que eu quero por aqui chegar e fazer uma novela. Pergunta número 2. Fez alguma escola de teatro ou aprendeu na prática? Então, eu comecei, acho que como muita gente dá por aí, né, na igreja. Eu fiz uma peça, eu lembro que a primeira peça que eu fiz eu só falava. Eu falava, mamãe parece furacão, não sai da beira do fogão. Quem fazia a cena foi uma amiga minha, eu só falava. E falava, a Globo tá te prendendo, não sei o que, tal. E eu fui fazendo peças. E aí no colégio, quando eu fiz a primeira peça, né, na verdade a primeira aula de teatro ali, falaram, nossa, vocês já fizeram? Pô, vocês são bons. Então eu acredito que é um dom, sabe? Eu não fiz, então fui aprendendo conforme os anos, a prática, né? E, bom, eu fiz depois um curso de TV e cinema. Eu ainda fiz uns cursos de direção teatral, agora direção musical, eu assisto teatro também, mas eu, na verdade, aprendi na prática, fazendo. Logo mais à frente, depois é que eu peguei e fui para uma escola de teatro, não uma escola profissionalizante com módulos assim. Ainda falta isso na minha vida, tenho que fazer, mas não deixei de estudar. Tá, eu confesso que um pouquinho, né? Eu tenho que estudar mais. Eu devia estar estudando muito mais. Vamos para a pergunta número 3. Quais foram os seus maiores desafios no começo? Ah, medo. Medo de não saber a hora de entrar em cena. Esse foi o meu maior medo. Não sabia a hora de entrar em cena, como é que eu vou fazer isso aqui. E hoje eu tenho um entendimento maior de como fazer a questão do personagem. Quando eu comecei lá, eu não sabia muita coisa. Eu gravava o texto e vinha, fluía, e era bom. Só que o meu maior desafio foi começar a construir personagem, começar a dar uma identidade a mais para ele, não só fluir pelas palavras que eu gravava com louvor e etc, mas tem que dar uma vida. Ele não é eu. Ele é eu usando meu corpo, minha voz, meus olhos e tudo mais. Esse foi o maior desafio, de entender isso e dar vida. Acho que ainda é o maior desafio. Você prefere ensaiar muito ou deixar espaço para o improviso? Então, eu prefiro ensaiar muito. Eu tenho um sério problema com improviso. Meu Deus, eu fico nervoso, tenso. Eu lembro de uma vez que eu tive que fazer uma peça no improviso porque o rapaz não pôde estar atuando e eu não sabia o texto dele. Então eu entrei, meti as caras, tá? E fui pro improviso. Mas eu prefiro ensaiar muito, muito. Nada contra quem improvisa, nada contra quem prefere improviso. Mas eu acho que tem um texto ali, tem um roteiro a ser seguido.
Você pode improvisar de acordo com a última fala, diante do roteiro que você sabe, mas eu prefiro ensaiar muito. Prefiro ensaiar muito. E se for o caso de ter que improvisar, sim, improvisamos. Acho muito interessante, muito importante o improviso também. Porque às vezes o rapaz lá se perde e você tem que improvisar para poder dar a fala que ele lembra. A fala seguinte, para você às vezes falar a fala dele, uma parte, para ele poder entrar em cena. E falar, ah, tá, isso já me aconteceu. E foi muito bom. Não bom no sentido que, mas vocês entenderam, né? É isso aí. Vamos lá. Número 5. O que você sente minutos antes de entrar no palco? Olha, isso aí é o que todo mundo sente. Eu acho que quando você parar de sentir isso, você tem que mudar de profissão. Você tem que mudar de hobby, de amor. Você tem que rever os conceitos, porque eu faço as palavras da Dona Xepa, a minha. Antes de eu entrar no palco, eu sinto um estutupico aqui no peito. Um nervoso, uma coisa, a garganta fica seca, seu coração acelera. Eu falo, meu Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu tô com medo, eu não posso errar. E isso é super normal. Isso é o que eu sinto. É um coração acelerando, o medo de errar. Sabe aquele medo lá no início, lá que eu falei, que de não saber a hora de entrar em cena? Claro, com estudo, muito ensaio, você sabe, você tem essa, né, obrigação. Mas eu acho que esse frio na barriga de entrar em cena, saber como você vai ser recebido, como vai ser, se o personagem está ali junto com você mesmo e tudo mais. E aquela coisa de se eu errar, eu tenho que voltar. Eu acho que é um conjunto. Eu sinto um estuto-pico mesmo no peito e, meu Deus, e agora? Mas dá certo, é maravilhoso. Não importa não se você estuda muito, você vai ter esse frio na barriga, esse coração acelerado, isso tem que estar ali com você. 6. O que você acha que o público ainda não entende sobre o trabalho do ator de teatro? É que nós, diferente do público, do pessoal de TV, né? O ator de TV tá ali sendo visto sempre e tal. Eu acho que o povo não entendeu ainda, né? Acho que até mesmo para os atores de TV, e pro teatro, né? Do ator de teatro, é que o povo gosta da arte, mas não gosta do artista. E olha, eu ouvi essa frase numa novela, sim, mas é uma pura verdade. Eles não querem pagar o artista, eles acham que a gente tá à toa. Não, não, é um trabalho maravilhoso. O ator de teatro ele trabalha, ele rala muito, muito. Porque muitas das vezes a gente dá tanto de nós, dá tanto da gente, da vida, um todo, do financeiro, sabe? E às vezes ele não tem esse retorno tão legal quanto talvez o ator de TV vai ter na questão financeira, ou de reconhecimento, ou de alguma coisa. Não. Porque infelizmente o povo, pelo menos a galera da Baixada, ainda não vai tanto ao teatro quanto o pessoal da cidade. E eu acho que o ator tem que se entender como o que diferencia ele é só uma televisão, é só as câmeras. Acho que não tem uma diferença de ator, sabe? Quer dizer, tem diferença de ator de TV e teatro, mas acho que a profissão é a mesma, sabe? E é isso que o povo acho que não entendeu do teatro. O ator de teatro é tão qual bom, tão qual ator quanto o ator de TV. Só que somos do teatro. E essa galera precisa ser valorizada, essa galera precisa ser vista, essa galera precisa ser apoiada. Entendeu? Quem tá lá em cima? Mas nós que estamos começando agora, nós que já estamos ali, nós precisamos do público nos amando, nos vendo, nos assistindo de coração aberto, de mente aberta, sabe? Nós precisamos do reconhecimento, sabe? Da ajuda, do apoio cultural. O ator de teatro, ele trabalha muito, ele rala muito, não é para ser visto, é para entregar o melhor, sabe? E claro, ser visto também. Mas isso é um detalhe. Vamos lá. Que tipo de peça você gostaria de criar ou participar? Olha, eu, como disse no início, escrevi uma peça, escrevi algumas peças. Hoje eu gostaria de criar em cena, assim, uma dessas duas, na verdade as duas peças eu queria fazer com todo louvor, com toda
a pompa e circunstâncias que elas merecem. É Favela Vive e Vida de Negro. Na verdade, Vida de Negro primeiro e Favela Vive depois. Eu acho maravilhosa essas duas peças, não porque eu escrevi, mas eu acho que elas merecem ser vistas, elas merecem ser bem feitas, sabe? Agora, que eu gostaria de participar, participaria muito de um Pluft de Fantasminha. Nossa, porque eu amo essa história. Amo. Se eu fosse fazer alguma agora, criar alguma, eu acho que eu criaria algo voltado para o folclore, que eu acho que foi o que eu muito aprendi lá na minha infância, no colégio. Eu acho que merece ser criada também e vista por muitas pessoas para trazer novamente essa cultura que está perdida, que as crianças nem sabem direito o que é, e é a nossa cultura brasileira. Eu acho que essas aí, sim. E claro, um Romeu e Julieta seria maravilhoso. Quem não, né? 8 e última pergunta. Como você vê o futuro do teatro no Brasil? Bom, o futuro do teatro no Brasil é muito com o que eu falei lá atrás de como o ator de teatro, né? Eu acho que depende muito do apoio cultural desse Brasil, desse país, né? Que diz que é um país de todos, que diz que é cultural, mas ainda falta muito, muito. Nós, atores de teatro, sabemos que ainda falta um caminho muito longo a ser percorrido para a gente chegar numa TV, para quem sonha ser ator de TV e está sendo ator de teatro, para quem quer ser só ator de teatro, sabe? Eu acho que o futuro do teatro vai depender muito de quem está lá dentro, da parte cultural da política, de quem está dentro da política e que tem que dar um olhar sincero, um olhar de verdade, que entenda o que é cultura e o quão importante essa cultura é para a formação de crianças, jovens, adultos, adolescentes, porque a arte transforma. A cultura é essencial na vida de todos nós. Nós, seres humanos, precisamos aprender a ter cultura. O cultural, ele existe com a gente toda a vida. Tem um aspecto cultural da onde você mora, da onde você convive, do país, da cidade onde você vive, do município. Mas a gente fala de cultura, é aquela cultura que você chega lá e apresenta para outros. A sua mesma cultura, às vezes, a cultura de outros. Essa cultura, sabe? Que nos dá informação, que nos ajuda a denunciar alguém, que nos ajuda a esclarecer um assunto. E se o povo, né, não for alimentado, não for, como é que eu posso dizer a palavra que me fugiu agora, não for acostumado a consumir essa arte, não for apresentada essa arte, se não derem esse olhar para que precisa ser olhado, que precisa ser visto, sabe? Não, olhei, não precisa ser visto, analisado com a grandes, né? Com os grandes lá, eu acho que o futuro do teatro vai estar bem problemático. Mas se nós, atores, resistência, continuarmos lutando, nós, atores, conseguirmos mantermos nossa voz, e quem estiver lá de frente, na parte cultural, política, dar um olhar para nós sinceros e falar isso vale a pena porque vale, aí eu vejo um futuro do teatro maravilhosamente grande, teatros lotados, sejam na Baixada, seja na cidade, seja nos bairros mais nobres, nos bairros menos favorecidos, seja nas favelas, sabe? É isso, é isso, é isso que eu vejo, é assim que eu penso o futuro do teatro no Brasil, no nosso país, um país realmente cultural, um país realmente, sim, um Brasil, um país de todos. Aí sim, porque a gente precisa de educação. E educação anda junto com a arte. E a arte transforma, e a educação também. Então, é isso. Muito obrigado por me escolher, tá? Por fazer essa entrevista. Não sei se respondi tudo certo, não sei se eu me embolei alguma coisa, mas obrigado. E quando eu tiver peças, faço convite para vocês assistirem. Inclusive, vai ter uma agora, hein? Dia 15 de maio, no Raul Cortez. Chama Magia da Loja de Brinquedos. Não é eu que eu dirijo, eu só vou estar participando.
Mas já estendo o convite para vocês. Não sei nem se pode fazer convite, meu Deus. Um abraço, obrigado.